A imaginação esquerdista. O Globo, 5 de julho de 2003. Neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Juan Alfredo César Miller. O crítico português Fernando Cristão é autor do melhor estudo que se escreveu sobre a arte narrativa de Graciliano Ramos. Ele agora nos dá, com o romance político brasileiro contemporâneo, Coimbra, Almedina 2003, uma chave indispensável para elucidar o fenômeno do unanimismo socialista, que se apossou deste país justamente quando a falácia do socialismo já tinha se tornado coisa evidente para toda a humanidade alfabetizada. Esse fenômeno revela uma tal alienação, um tal descompasso entre a consciência nacional e a realidade, que não é de estranhar, vem antes do exterior que daqui mesmo ajuda para compreendê-lo. O que concluo um tanto livremente do estudo de Cristóvão é que, em proporções alarmantes, o romance brasileiro, desde 1964, deixou de ser expressão da vida nacional para reduzir-se a depósito das lamúrias de um grupo político que, frustrado nas suas ambições de poder, se fechou no solipsismo carregado de rancor e autopiedade, passando a enxergar o drama de um país na escala miúda de seus padecimentos gremiais. A Hora dos Ruminantes, de José J. Veiga, expôs em 1964 a visão medonha de uma sociedade integralmente subjugada, um totalitarismo maquinal que, àquela altura, se parecia menos com o autoritarismo ralo do Marechal Castelo Branco do que com o Estado cubano, que a própria KGB considerava o mais perfeito engenho de controle político jamais concebido, e no qual, com autoironia involuntária, iam buscar abrigo e ajuda os descontentes com o novo regime. Poderosa alegoria do totalitarismo em geral, a Hora dos Ruminantes pouco refletia da realidade brasileira, mas tudo da imaginação esquerdista. Com Quarupi, de Antônio Caiado, de 1967, o romance tornava-se instrumento de intervenção no debate interno da esquerda em favor da luta armada. Mas a luta armada, como só seus entusiastas não previram, resultou no endurecimento da repressão e no descrédito da esquerda, em humilhante contraste com os sucessos econômicos do regime, cuja popularidade encerrava os intelectuais esquerdistas num isolamento ainda mais propício às alucinações. A alucinatória já é o ambiente de A Festa, de Ivan Ângelo, no qual o ressentimento político dos vencidos desanda em anarquia carnavalista, que teorias em moda vendiam como instrumento de libertação, mas que só serviu para fomentar a anomia geral, culminando no advento do império do narcotráfico, que, este sim, oprime toda a sociedade, não apenas um grupo. Em Zero, de Inácio de Loyola Brandão, 1976, a anomia infectava a ordem mesma da narrativa, requentando o experimentalismo vanguardista dos anos 20 para depreciar como reacionarismo opressivo a ideia de uma realidade inteligível, a qual o autor opunha o lema de escrever com baixo ventre, um baile funk literário que antecipava, aliás, muito inteligivelmente, a funkização geral da sociedade. Se a intelectualidade esquerdista fosse capaz de medir as consequências de suas palavras, seu arrependimento não teria fim. Mas ela é como um ladrão que não sente vergonha de roubar, apenas de deixar-se prender. A mentira básica da sua visão egocêntrica da sociedade brasileira jamais é posta em questão. Tudo o que se discute é o fracasso prático, a dificuldade de chegar ao poder. No fundo, o único pecado, segundo essa visão do mundo, é não ter poder. Em Bar Dom Juan, de 1971, Antônio Caiado converte-se de apologista da guerrilha em carpideira de seu fracasso. Mas a autocrítica não vai ao fundo do problema. Esgota-se em lamentações de erros estratégicos e táticos. A autopiedade grupal, confundida com tragédia nacional, também não falta em O Amor de Pedro por João, de Tabajara Ruas, no qual guerrilheiros exilados, escondidos na Embaixada de Santiago, acompanham pelo rádio o bombardeio do Palácio de La Moneda, o fim de sua última esperança de cubanização do continente. Ao fracasso prático veio acrescentar-se a lenta e irreversível corrosão dos ideais. Nos anos 80, já ninguém podia acreditar que algum regime socialista no mundo fosse substancialmente mais humano que a nossa vacilante ditadura. Nem poderia pensar seriamente que a celebração da anarquia viesse a ter outro resultado senão a entrega do país à bandidagem. Um resultado que, no fundo, todos desejavam, pois coincidia com as especulações de Herbert Marcuse sobre o potencial revolucionário da marginalidade do crime. Mas, num processo neurótico bem conhecido, quanto mais funda a obstinação no erro, tanto mais histrionicamente enfáticos os pretextos verbais em que sua mentira originária se camufla, até a total substituição do senso da realidade por uma retórica de comício. A vitória completa da estereotipagem vem com a região submersa, do mesmo Tabajara Ruas,
no qual o general-presidente Humberto I quanta sutileza. Morto em acidente de aviação, se revela por fim um robô comandado à distância pelos americanos. Falar em literatura, aí já seria hiperbólico. O Brasil estava maduro para aplaudir a incultura como uma forma superior de sabedoria, ungida pelos profetas, consagrada pelas urnas e ornamentada de diplomas honoris causa. Não é preciso dizer que processo análogo se observou no teatro, no cinema e na poesia. A redução narcisística da visão da sociedade brasileira às discussões internas de um grupo, o apego da intelectualidade esquerdista aos seus mitos autobeatificantes, a recusa de um exame sério das consequências sociais de suas próprias ações, levaram à autodestruição da inteligência, sacrificada no altar de ambições políticas, escoradas numa autoridade moral tanto mais declinante quanto mais pretensiosa. Hoje, o que resta da cultura brasileira é assunto de marqueteiros e cabos eleitorais. Os próprios intelectuais esquerdistas sentem-se talvez um pouco mal nesse ambiente, mas não reconhecem nele a criação sua que ele indiscutivelmente é. E por que haveriam de condená-lo, se ele foi a condição prévia para a sua ascensão ao poder e à revanche? Enfim, sobre tantas humilhações.